E minha mãe era espírita, mas também frequentava terreiros de Umbanda, envolvida em esoterismo, no Vale do Amanhecer, em outras religiões e seitas. Então, ela partilhava de tudo um pouco. Então, na minha infância, eu fui sendo construída espiritualmente nesse contexto. E ela conversava com você sobre essas coisas, aí te levava para esses ambientes? Cheguei a frequentar alguns lugares, lembro claramente de algumas situações, de vestir algumas roupas brancas para ir nesses lugares. Na minha casa tinha um altar onde ela tinha todos os deuses santos que ela prestava culto a eles. Então, eu fui construída nisso tudo, né? A figura de Jesus, para mim, era uma figura muito distante. Jesus, para mim, era aquela figura pregada na parede, de olhos azuis, cabelos longos, que eu via apenas na casa da minha avó. Então, falava-se pouquíssimo sobre ele. Eu tenho lembranças mais marcantes de ouvir falar de Jesus a partir dos 12 anos de idade, aproximadamente. Eu tinha uma madrinha, né? Fui batizada na Igreja Católica, e essa minha madrinha, ela tentava, da forma dela, de uma forma muito humilde, simples, né? Sem tentar entrar contra os costumes de minha mãe, contra a fé de minha mãe, contra as práticas dela. Então, minha madrinha, ela tentava, de uma forma muito sutil, trazer o cristianismo para dentro da nossa casa e para dentro da minha vida. Como ela fazia isso? Ela te levava? Ela tentava levar para a igreja, para algumas missas. Eu fiz primeira comunhão, orientada por ela. Então, assim eu fui tendo um pouco mais de contato com o cristianismo e entendendo o que era Jesus. Né? Mas na minha casa não se falava sobre isso. Minha mãe tinha uma aversão muito forte a evangélicos, a qualquer outra prática que ia contra aquilo que ela acreditava. Então, era muito difícil, nesse contexto, eu me encontrar. Mas eu já tinha algumas experiências com Deus desde aquela época. Né? Deus é maravilhoso e Ele vai construindo o nosso testemunho, não é do dia em que nós entregamos nossa vida para Ele. Né? A partir do momento que você nasce, Deus já está construindo um testemunho na sua vida. Agora, se você vai permitir que Ele conclua ou não, é outra história, né? E nisso tudo eu já ia tendo algumas experiências com o Senhor. Eu tinha uma sede de suprir algumas lacunas dentro de mim, eu não sabia onde encontrar isso. Né? Os livros de esoterismo da minha mãe não me explicavam muitas coisas. Eu tinha sonhos e não sabia onde buscar, né? E Deus já falava comigo ali. E ela tentou me levar já para o espiritismo muito nova, e eu recebi passe, entendiam que eu tinha uma mediunidade, né? Não sei se esse é o termo. Eles falam que você falava que tinha. Isso, que eu o tinha. O passe é o quê que recebe? É como uma oração, né? É como uma oração. E eles falavam que eu tinha que desenvolver isso porque eu seria muito usada nesse sentido, né? E engraçado é que o diabo, ele sempre vai desvirtuar aquilo que o Senhor deseja construir, né? É verdade. E hoje eu sou muito usada no dom profético, né? Então, o diabo queria desvirtuar como eu seria usada nesse sentido. Usurpar mesmo, né? Exatamente, exatamente. Então, eu já tinha algumas experiências com o Senhor nessa época, e hoje eu tenho esse entendimento, né? Como eu não conseguia suprir essas lacunas, um belo dia eu comecei a ouvir um rádio de pilha, né? Naquela época, eu já estou com 38 anos. Então, era o rei, né? Era um radinho. Eu tinha um radinho de pilha e eu ligava esse radinho à noite, na hora de dormir. E eu começava a escutar uma estação de rádio que era voltada para pessoas que estavam presas em hospitais. Nossa. E eu vivia uma prisão e não sabia, né? Sim. Na verdade, eu não estava livre, eu estava mais presa do que um preso encarcerado. E eu ficava ali ouvindo e aquilo me alimentava, né? Não tinha tanta palavra, não tinha tantos louvores, mas aquilo ali me alimentava. E quando ela abria a porta, eu corria os dedos no radinho para mudar a estação do rádio e ela não entender que eu estava ouvindo aquilo. Sim. E com o tempo aquilo também já não era mais suficiente. E um belo dia eu recebi na escola um Novo Testamento entregue pelos Gideões. Lá em Recife. Lá em Recife. Tudo isso sendo construído em Recife. E ali foi a porta de Deus na minha vida, né?
Então, eu comecei a ler, embora eu não entendesse nada. Para mim, eram frases soltas, mas também me traziam uma paz, e eu não entendia o porquê. Né? Então, Deus começou ali a construir em mim coisas que ficariam até os dias de hoje. Né? Hoje eu olho o trabalho dos Gideões, eu sou uma pessoa que fui alcançada por eles. Que né? coisa linda. A importância de a gente entender como corpo que nós precisamos, cada um na sua função, dentro daquilo que foi chamado, porque eu fui alcançada por um desses novos testamentos que foram entregues, né? Verdade. E esse é um trabalho que eu não sei se é restrito unicamente aqui na nossa região ou se é algo nacional, mas enfim, os Gideões, para quem talvez não conheça, são pessoas, né, que se reúnem de várias denominações. Isso. E uma vez por ano que eles fazem isso, geralmente, ou sempre? Não, acredito que sempre. Eles têm trabalhos programados em igrejas, hospitais, e aí eles visitam, né, alguns hospitais, lugares. escolas e vão entregando ali. Não sei se você já viu, mas é um Novo Testamento bem pequenininho, né? Bem pequenininho, a letra bem miudinha. Dá trabalho. Mas 12 anos tá vendo bem. É. Tá? Na maioria das vezes tá com... Vendo as coisas direitinho. E quando a gente tem fome, né? Não importa o tamanho da letra, você vai verdade. buscar independente disso. É verdade. E ali era a minha única fonte, né? Hoje nós temos celulares, nós temos acesso a tudo que a gente precisa. E parece que a gente tem menos fome de Deus, né? Então, na época em que eu só tinha um radinho de pilha e o Novo Testamento em minhas mãos, aquilo ali para mim já era o suficiente, né? E aí é nessa hora que a gente pensa nas igrejas perseguidas, né? Eu pensei na hora mesmo, é por isso, por conta da escassez, isso, né? E, de fato, a gente está imerso a tanto conteúdo, a tanta coisa disponível a um clique, que realmente, por vezes, nos falta. Nos falta fome, nos falta sede. E lá eles não têm acesso, né? Exatamente. Tem acesso só a algumas folhas rasgadas, enfim. Trechos da Bíblia, né? Verdade. E a perseguição faz com que você tente esconder tudo, né? Verdade. Então, é exatamente isso. E eu vivi isso, de certa forma, né? Existia uma perseguição interna diante daquilo que Deus já estava construindo em mim, né? Então, eu precisava esconder aqueles poucos contatos que eu tinha com o Evangelho já.